Olá, seja muito bem-vindo. Este vídeo é a explicação do exercício proposto para a aula número 5. Vou apresentar para vocês aqui as respostas de cada um desses exercícios. Vou deixar as minhas respostas sempre marcadas na cor vermelha para que vocês possam comparar com aquilo que vocês tenham feito. Então, o primeiro exercício eu pergunto, descreva o que é uma variável. Uma variável, na programação, é um espaço reservado de memória utilizado por um programa de computador. Este espaço de memória precisa estar associado com um tipo de dado para que o valor da variável receba o formato para ela necessário. Exemplo de variáveis. Nós temos int idade, eu estou criando uma variável inteira idade. Double salário, eu estou criando uma variável denominada salário, dizendo que ela é do tipo double. Eu tenho char de 30 nome. Eu acabei de criar uma variável textual denominada nome que aceita até 30 caracteres dentro dela. Qual que é a diferença do inteiro para o double? O número inteiro ele trabalha com apenas valores inteiros, 3, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Já um valor double, ele trabalha com casas decimais, por exemplo, 3.45 ou 4.32. Então percebam que enquanto a precisão dos números inteiros eles variam apenas com o número sem dízima periódica, na variável double nós trabalhamos com faixas de valores que podem ter intervalo decimais definidos para esse tipo de dado. Questão número 2. Explica as diferenças entre esses dois programas, o programa A e o programa B. Vamos analisar. No programa A, eu crio uma variável chamada letra, que é do tipo caractere, do tipo char. E logo em seguida eu digo que letra recebe a letra S. Faltou aqui um ponto e vírgula, tá? Agora está correto. Recebe a letra S. Quando eu mando imprimir na tela, ele mostra apenas essa única letra S que está aqui. No programa B, eu também crio uma variável letra do tipo caractere, porém ela aceita um intervalo de dados de até 25 caracteres. Enquanto nesta primeira seria a mesma coisa que eu tivesse feito isso que está aqui. Ele aceita apenas um único caractere. Nesta segunda eu aceito até 25 caracteres dentro dele. Quando é apenas um único caractere, não há necessidade de você definir isso de forma explícita. A própria linguagem C entende que aqui será apenas um único caractere. Mas quando for mais de um, eu tenho que dizer qual que é o tamanho, a quantidade de caracteres que vai caber dentro daquela letra. Por exemplo, nesse caso, eu criei uma variável chamada letra, que ela é até de 25 caracteres, e logo em seguida eu atribuo para ela a palavra IFSP. Então, IFSP tem quantos caracteres? 1, 2, 3, 4 caracteres. Então, isso quer dizer que aqui ainda podem ser colocados mais 21 caracteres até completar o tamanho dessa palavra. Então, a diferença entre o programa A e o programa B é que no programa B, a minha variável letra ela trabalha com até 25 caracteres, enquanto nesse programa A ele só trabalha com apenas um único caractere. Seria a mesma coisa que eu fazer isso daqui, mas isso não há necessidade, porque o próprio linguagem C ele entende. Quando você não define tamanho do caractere, ele entende que esse caractere é de apenas uma única palavra, uma única letra dentro dela, um único caractere. Número 3. Agora construa os seguintes programas. Letra A. Um programa que receba duas idades e mostre a soma dessas duas idades. Então eu vou lá no meu programa, vou criar uma variável do tipo inteiro, porque a idade
a gente sempre trabalha com valores inteiros, ninguém tem 22 anos, ponto 3, ou 17,4. A gente sempre fala a idade inteira da pessoa. A pessoa tem 22 anos, a pessoa tem 17 anos. Então, eu vou trabalhar com o tipo de dados inteiro. Int, idade, 1, que é da primeira pessoa, e vou criar um outro int, idade 2, que é a idade 2 da outra pessoa. Eu acabei de criar duas variáveis do tipo inteiro, tá? Sendo que a primeira é a idade 1 e a idade 2, que receba duas idades e mostre a soma dessas duas idades. Então, a primeira coisa, eu vou pedir para o meu usuário digitar informe a primeira idade. E vou colocar scan f. Qual que é o tipo de dado que eu estou trabalhando? Inteiro. Então, eu coloco %i de inteiro, vírgula, e comercial, idade 1. Acabei de fazer a leitura da primeira idade. Eu vou copiar este código e vou colar ele aqui na sequência. E agora eu vou falar assim, informe a segunda idade, e vou fazer a leitura agora da minha segunda idade. Então, perceba que quando eu pedir para o usuário digitar a primeira idade, ele vai informar esta idade que você está vendo aqui, porque é o que está associado com ela aqui. Quando eu pedir a segunda idade, ele vai gravar o valor que for digitado nesta segunda idade, que é essa segunda idade que está aqui. Vou executar esse meu programa nesse primeiro momento. Informe a primeira idade, vou dizer que a primeira idade é 10. Informe a segunda idade, 20. Perceba que o meu programa não faz mais nada além disso, ele simplesmente pede para o usuário digitar a idade. Eu vou acrescentar uma parte aqui, em que eu vou colocar printf, as idades informadas foram %i e %i. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero que as idades informadas sejam o que estiver na variável idade 1 apareça aqui. O que estiver na variável idade 2 apareça aqui na sequência. Então, eu vou colocar vírgula, idade 1, vírgula, idade 2. O que ele vai fazer? Idade 1 vai aparecer no primeiro %i e idade 2 vai aparecer no segundo %i. Os dois aparecem respectivamente na sequência. Vou executar meu programa novamente. Primeira idade, 10. Segunda idade, 20. As idades informadas foram 10 e 20. Para provar que ele está na sequência, eu vou inverter. Vou colocar aqui o 2 e vou colocar aqui o 1. Vou executar novamente. Primeira idade é 10, segunda idade é 20. Você vai ver que primeiro aparece o 20 e depois aparece o número 10. Mas voltando ao nosso problema, eu peço, mostre a soma dessas duas idades. Para realizar a soma, a gente tem que pensar primeiramente no seguinte. Eu estou somando a variável idade 1 e a variável idade 2. O tipo dessas duas é inteiro. A soma de dois inteiros, o resultado também é um inteiro. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma outra variável soma. E por que o tipo dela é a idade? Porque se eu somar um inteiro com outro inteiro, o meu resultado também será um inteiro. Vou vir aqui na sequência e vou fazer soma recebe idade 1 mais idade 2. Feito isso, eu vou jogar uma mensagem na tela dizendo a soma das duas idades é %i, vírgula, o meu resultado da soma. Vou executar esse meu programa, vou jogar os mesmos valores para ele, 10 e 20, e vocês vão ver que as idades informadas foram 10, 20 e 10, e a soma das duas idades é 30, que é essa última mensagem que vocês estão vendo aqui. Bom, se você pegar esse exercício do jeito que está aqui, copiar e colar como sendo a resposta da letra A, já está perfeitamente correto, ok? Mas eu vou melhorar um pouquinho esse programa. Eu gostaria, não vou falar nada, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo as alterações que eu vou fazer aqui. Pessoal,
qual que é a diferença que vocês conseguem ver do programa como ele estava escrito anteriormente para o programa como está escrito agora. Antes eu criei uma variável chamada soma, em que eu fiz a soma dentro dela e exibi logo em seguida o resultado. Neste outro programa, o que eu fiz? Eu excluí a presença da variável soma e fiz a soma diretamente dentro do resultado da mensagem que eu quero que seja exibida. Perceba que aqui ele mostrou o número 30 perfeitamente. Quando que você vai criar variáveis? Quando você precisa dos valores dessas variáveis na sequência do programa. Perceba que o nosso programa está acabando na sequência dele aqui. Então, eu não haveria necessidade de eu ter criado uma variável soma. Eu poderia ter feito simplesmente o resultado da soma, mostrando na mensagem aqui. Está errado fazer dessa forma ou fazer daquela outra forma? Não, todas as duas formas estão corretas. O que vai depender é do estilo de programação que você acabou de criar. Então as duas formas estão corretas. Eu só queria mostrar para vocês essas duas diferenças. Vamos para o próximo exercício. Letra B. Um programa que leia o nome de uma pessoa e a sua idade, e em seguida apresente o nome e a idade daquela pessoa. Para trabalhar dessa forma, eu vou manter a minha variável idade, só que agora eu vou criar uma variável chamada nome, que vai ser do tipo char, e que eu vou colocar para ela, por exemplo, 25 caracteres. E aí eu vou pedir para a pessoa digitar o nome, print f, primeiro informe o seu nome, e aí observa o seguinte, como que eu vou fazer a leitura do nome? Para poder fazer a leitura do nome, eu vou ter que utilizar o comando de leitura